Uma santa e abençoada quinta-feira, hoje dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, que nós possamos nesse dia nos preencher da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a partilha do Evangelho, não esquecendo de compartilhar esse vídeo, de dar um joinha e de divulgar para fazer com que esse canal possa crescer. O Evangelho hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo do 14 ao 22a. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-lhe ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procedia da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele é o ungido do Pai. Ele é o Messias, é o enviado, ungido de Deus Pai para anunciar, para nos fazer livres. É isso que Jesus veio, o Messias enviado para ensinar a palavra de Deus, fazer com que todos aprendam essa palavra, que todos conheçam essa palavra e que essa palavra possa nos conduzir. Por isso que ele, naquele momento ali, naquela reunião na sinagoga, ele é o escolhido, porque não seria qualquer pessoa que seria escolhida para fazer a leitura e fazer a pregação. Teria que ser uma pessoa que tivesse muito conhecimento, e vai dizer a palavra aqui que ele era aclamado por todos cada vez que falava, que ensinava. Ou seja, o ensinamento de Jesus alcança o coração porque ele toca, é um ensinamento que faz com que a pessoa deseje viver esse ensinamento. Diferente dos outros que ensinavam, mas que não tocava no coração das pessoas, não chamava a atenção das pessoas, e assim elas não tinham vontade de mudar, porque a pregação era uma pregação imposta, uma pregação que eles deveriam viver, mas os que ensinavam verdadeiramente não viviam. Já o ungido,
o escolhido, ele vem para ensinar. E ele vai dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque foi escolhido para fazer com que todos aqueles que estavam presos nos pecados, nas trevas dos pecados, na concupiscência do pecado, esses fossem libertados. Porque, meu irmão, para a gente ser livre do pecado, precisamos ter uma decisão. Precisamos nos violentar internamente, o nosso interior precisa de uma violência que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso não cometer esse tipo de coisa que desagrada a Deus, que é o pecado. Por isso é uma violência que eu estou cometendo contra mim, contra os meus desejos. Porque em uma outra palavra o Senhor vai dizer: todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim irá ganhá-la. Então é necessário que eu viva a vontade de Deus e não a minha vontade. E Jesus, ele veio para ensinar verdadeiramente essa vontade, porque na palavra mesmo ele vai dizer que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. É só em Jesus que nós temos essa ponte que nos liga a Deus Pai, aos céus, ao alto. Nós precisamos estar em Jesus. Por isso que esse povo aqui, a sua alegria é completa, porque no seu interior, no seu espírito, na sua alma, eles estão ouvindo uma palavra que preenche o seu coração. Não é qualquer tipo de palavra, mas é uma palavra que vai de encontro à necessidade de cada um deles. Nós necessitamos também, assim como ungidos que somos, porque Messias, o enviado, ou Cristo, que significa ungidos, nós somos os novos Cristos, que nós somos chamados de cristãos. A partir do nosso batismo, nós recebemos o mesmo Espírito com o qual Jesus está dizendo que repousa sobre ele. Então o Espírito Santo de Deus repousa sobre todos os batizados. E os batizados precisam dar testemunho desse Espírito, dessa intimidade, assim como eu falava ontem na partilha. O Espírito Santo precisa ser amigo. O Espírito Santo precisa estar comigo todo o tempo. Essa intimidade, porque foi ele que o Senhor derramou em Pentecostes sobre todos nós, sobre todas as pessoas na igreja, e nós recebemos eles no batismo. Repito novamente, esse Espírito que nos conduz, esse Espírito Santo que nos leva até o Pai, esse Espírito Santo que nos leva à santidade, esse Espírito Santo que faz com que eu esteja fraco ou desanimado, ele me dá a fortaleza, ele me dá ânimo. Se eu tiver sem esperança, ele me dá a esperança. É o Espírito Santo que nós devemos clamar todos os dias da nossa vida. Que você possa fazer essa experiência. Peça ao Espírito Santo na sua vida. Peça para que ele faça com que você se arrependa do pecado que tem tirado você, o seu coração de Deus. É o Espírito Santo que nos santifica. Ninguém consegue converter ninguém nem convencer, mas o Espírito Santo nos convence, porque ele é o próprio Deus. É a pessoa de Deus que vem para falar com cada um de nós. Ele fala com você. Talvez o pecado que está em você não tenha deixado você ouvir, porque o pecado ele nos escraviza, ele nos deixa cego, surdo e mudo. Mas quando nós renunciamos a esse pecado, porque o Espírito Santo age em nós, aí sim nós vamos ouvir a voz de Deus falando dentro do nosso coração. Um dia santo para você, de reis, dos magos, santos reis magos, que Deus nos abençoe nessa quinta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima Imaculada.
E não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar nos seus grupos e pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Santo dia, um beijão no seu coração. Deus nos abençoe.